Um. Boa noite, amigos palmeirenses e amigos inscritos do canal Papo de Deca. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renan. Estamos aqui hoje para falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, desta derrota. Sim, derrota, né? Esse empate foi com sabor de derrota, mas eu vejo pelo menos algumas coisas boas ali no final das contas, né? A gente vai tentar ser um pouco, não ser tão chato aqui, né? Palmeiras 2, Sport 2. Infelizmente deixamos mais 2 pontos no campeonato. Bom, vai somando, galera. 2 pontos contra o Goiás em casa, 2 pontos contra o Bahia no último lance, 2 pontos contra o Sport. Nós seríamos hoje líderes com um jogo a menos. Então, esse tipo de coisa vai minando e se perde campeonato desta forma, né? Então, eu gostaria de chamar aí. Então, poderia ser uma noite mais alegre, né? Mas, ok. Passos do ofício, coisas do futebol. Também quero analisar coisas boas que eu vi no jogo, né? Renan, Bruno, mais uma vez, obrigado aí por estarem com a gente. Antes de continuarem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e deixem seu like. Isso é importante para nós. Bruno, o que você tem a dizer para a gente aí? Boa noite, amigos do Papo de Deca, amigos palmeirenses, amigos de outras torcidas que nos assistem. Eu fiquei satisfeito pela primeira vez, assim, fora um jogo grande, eu fiquei satisfeito com um pouco que eu vi do Palmeiras de futebol. Eu acho que o Palmeiras se apresentou bem, apesar de achar que o Luxemburgo tá atuando na vanguarda, principalmente nesse jogo, porque se você pega um esporte que vem, já tinha vencido o Grêmio, né? Jogando atrás da linha da bola. Sempre com o Jair Ventura, sempre assim. Isso, todos os trabalhos do Jair Ventura, ele implantou a mesma forma de jogo. E aí você poupa o Gustavo Gomes e o Patrick de Paula por desgaste. Acho que você não precisaria manter a mesma estrutura de jogo como foi das duas últimas rodadas, né? Eu acho que você poderia ter soltado o time um pouco mais. Você poderia ter formado a dupla de volante com o Gabriel Menino e Zé Rafael, com o Lucasinho um pouco à frente, e aí você manteria aberto o Wesley e o Gabriel Verón junto com o William. Então ficaria um 4-3-3 bem específico para abrir a defesa do esporte, né? Eu acho que o Luxemburgo tá certo em manter o esquema, mas neste jogo, eu acho que ele errou nesse detalhe aí, porque é um jogo dentro de casa e o Palmeiras do bloco de cima, do Big Six, né, que a gente costuma dizer, foi o último a jogar. Então nós vimos o Atlético ganhar, nós vimos o Inter perder, nós vimos o São Paulo ontem já empatar, nós vimos o Flamengo perder também. Então só esperava o Palmeiras vencer hoje para assumir a vice-liderança com um jogo a menos, a 1 ponto do Internacional. E infelizmente nós ficamos na saudade, né, na ver navios, muito por culpa também da arbitragem, que foi péssima. Eu acho que foi uma das piores arbitragens do Campeonato Brasileiro. Vocês de outras torcidas que nos assistem podem comentar aí se o jogo do seu time teve uma arbitragem tão ruim quanto a nossa, porque o juiz estava totalmente perdido. Acho que ele prejudicou o Palmeiras e o Sport. Eu acho que ele deixou os dois times pilhados em lances assim que se tem o VAR vai olhar, né? Vai lá ver se realmente, porque no lance do pênalti eu não achei que foi pênalti, mas se tem o VAR vai checar. No lance da expulsão do Sander, eu acho que como estava impedido, eu não sei como que eles estão tratando, né? Se já estava impedido, por que eles deixam o lance correr, aí na volta o Sander faz a falta e é expulso merecidamente. Mas tem impedimento antes disso. Acho que prejudica o esporte nessa análise aí. E no Zé Rafael, eu não achei que o cartão amarelo primeiro era para ser expulso, mesmo porque ainda estava fechando os zagueiros, não era o último homem, ao meu ver. Tá? Posso estar equivocado, não sou especialista em arbitragem, mas penso assim. E na expulsão do Zé Rafael, seria o segundo amarelo, foi uma palhaçada o que o jogador do esporte fez. Acho que a arbitragem, além de ser ruim, os jogadores também não ajudam, né, com esse tipo de lance tendencioso. Mas amigos, eu acho que se tem o VAR, vai lá olhar o VAR. Vai lá ver se o Zé Rafael realmente deu uma cotovelada no rosto do jogador do esporte
e já resolve. Mas com o VAR ou sem VAR, a arbitragem é ruim, sempre vai existir o lei da compensação, e após isso, o próprio comentarista da Premier estava falando, junto com o Pedrinho, e falou que com essa expulsão do Zé Rafael, o Sport entraria no jogo. E realmente entrou, né? Eles tiveram um lance que eu não sei acho que até agora o Luan deve estar procurando o camisa 10 lá, o Lucas Mugni, que fez uma belíssima jogada, driblou o Luan com o corpo, né? Vou falar do Luan. E aí fez o segundo gol. Depois disso, praticamente foi um jogo de posse de bola defensivo do Palmeiras, cruzamentos, o Bumba Meu Boi, no aleatório, normal, pelas condições do jogo. E o William ainda teve a chance de fazer o terceiro gol. Ele não chutou e não deu assistência. E brasileiro lá, ele não está bem, mas e nosso retrospecto no Sul é muito bom, né? E espero que o Palmeiras recupere os 3 pontos aí que perdeu contra o Sport, mantenha a invencibilidade e se aproxime. Infelizmente não foi nessa rodada que nós botamos o medo no Inter, mas eu estou confiante, eu acho que o Luxemburgo achou um esquema, se perde um pouquinho nas alterações, né? A alteração do Gustavo, do Gabriel Silva, não entendi, porque sai um camisa 10, entra um ponta, mas eu tenho a flecha e tirei o arco, muito volante, muito atacante, não tenho ninguém particular, mas enfim. Sorte para nós na próxima rodada. Pois é, Bruno. Antes de passar para o Renan, eu também achei que não foi pênalti o primeiro lance. Inclusive, eu acho que o pessoal não reclamou o suficiente ali, não foi pênalti. O lance do Zé Rafael, de fato, o zagueiro já ia fechar, estava vindo junto, não é o último homem, aquilo não é para expulsão. E o VAR, infelizmente, naquele segundo cartão amarelo do Zé Rafael, se não me engano, Bruno, não entra em ação. Se o segundo amarelo resultar em vermelho, entendeu? Porque ele tem que avaliar só o cartão vermelho direto. Então isso que você falou, a arbitragem foi muito ruim, foi uma grande palhaçada nesse sentido, né? Quando acabou o primeiro tempo, até uma coisa que a gente estava discutindo em off, até nos grupos que a gente participa, eu até tinha dito, ele tem que tirar o Ramires, que tem cartão amarelo, colocar o Gabriel Veron, abrir o Wesley numa ponta, Veron na outra, o William de centroavante, Gabriel Menino e Zé Rafael na volância, né? E aí é aquele negócio, né? É continuar bombardeando para fazer 3, 4 e acabar o jogo. Mas não foi isso que a gente fez. Infelizmente, o Zé Rafael deu esse azar aí de tomar uma expulsão ridícula. Ridícula, né? Só uma observação rápida antes do Renan falar. Eu não sei o que não acompanha em treino, nós não conseguimos acompanhar, mas está virando uma regra, já é o terceiro jogo consecutivo. Não necessariamente você precisa tirar o Wesley para entrar o Verón. O Wesley está jogando muito bem. Você pode jogar com os dois. E eu acho que a tendência é você jogar com os dois. Pode ser que o Luxemburgo explique que o Wesley e o Verón ocupam a mesma faixa do campo. Mas aí, se eles ocuparem a mesma faixa do campo, serve o treinador, basta o treinador fazer com que um jogue pela direita. Isso é trabalho do treinador, isso é trabalho do campo. O dia a dia vai dando esse trabalho e essa condição dos dois meninos jogar bem, jogar junto, porque o Wesley está jogando muito bem, o Verón entra, está iluminado. Agora, não tem necessariamente que sair um para entrar o outro, porque aí você desmotiva até o menino, tá? O Wesley jogou super bem contra o Red Bull, jogou bem contra o Corinthians, depois hoje jogou bem de novo e sempre que o Verão tem que entrar, o Wesley tem que sair. Eu acho que não é bem por aí. Muito bem, Renan. Luxemburgo achou uma posição ideal para o Lucas Lima? O que você pode dizer sobre isso aí? Boa noite a todos. Muito cedo para afirmar. Lucas Lima fez um bom jogo contra o Corinthians. Hoje, ok, jogou bem. Não jogou mal, não. Mas é cedo. Não vou ainda afirmar, opa, Luxemburgo acertou de vez agora. Tá? Eu concordo com o Bruno que eu não entendia também a alteração do Gabriel Silva quando ele entrou. Enfim, eu não acho que o Palmeiras jogou mal, não. Tá? Jogou bem.
A grande bronca da noite fica com a arbitragem, porque entenda uma coisa. No lance do Zé Rafael, ele tá com a bola dominada, está correndo na frente do zagueiro. No máximo, uma obstrução ele teria cometido. Isso, obstrução não é para amarelo. Então, se o juiz deu amarelo, é porque ele entende que o Zé Rafael usou o cotovelo no rosto do cara. Então, o juiz já errou dando amarelo, porque se ele acha que ele agrediu, ele tinha que dar vermelho direto. E se ele tivesse dado vermelho direto, o VAR teria sido acionado. E teria falado, amigão, no máximo ele abriu o braço para fazer proteção, só isso, e nem falta é. Então, o juiz errou em dar o amarelo, ele tinha que ter dado vermelho direto. E aí teria mostrado que ele errou. Ou seja, o juiz é fraco. O juiz quis compensar uma expulsão que já tinha dado para o Sport, que na minha opinião foi acertado, porque, desculpa, mesmo que esteja impedido o cara, não justifica uma entrada daquela, com a sola da chuteira em cima do Wesley. Aquilo é lance, com lance acontecendo ou não, bola valendo ou não, aquilo em campo, o cara entra com aquilo é vermelho direto, nem segundo amarelo. Então, assim, o juiz foi muito, muito mal. Eu queria destacar, o William, o gol foi um gol de o cara que está atento ao jogo, e o Zé Rafael acertou um belo chute, né? Faz tempo que o Zé Rafael não acertava um chute desse, né? Quem sabe alguns jogadores começando a virar a fase, né? Uma fase melhor. O sentimento é de derrota. Quem assistiu o finalzinho do jogo agora, viu o William dando uma declaração falando, olha, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, mas a grande verdade é que a gente não podia ter perdido ponto para o Sport. Ele não quis minimizar o Sport, mas é grande verdade que o Sport vai lutar para não cair. E o Palmeiras, teoricamente, vai chegar na 34ª, 33ª rodada brigando para tentar ser campeão. Ou, na pior das hipóteses, é para tentar a Libertadores em 2021, para garantir vaga. Vocês entenderam? Essa é a realidade do Palmeiras lá em cima. A realidade do Sport é lá embaixo. Então, é um problema. O palmeirense vai dormir com sentimento de derrota porque empatou um jogo onde, na primeira rodada com o Fluminense, que não jogou nada. Empatou com o Goiás, com meio time, mais do que meio time, todo contaminado pelo coronavírus. Empatou um jogo contra o Bahia no último minuto e agora perdeu para o Sport. Empatou com o Sport. Então são 8 pontos, parece absurdo, né? Mas são 8 pontos que tinha que estar na mão do Palmeiras. O Bruno quer falar uma coisa. E só observação, o empate com o Inter reserva, né, Renan? Sem falar que o Inter jogou com um time reserva, né? Mas como o Inter é um time lutando pelo título, aparentemente, para não falar que foram 10 pontos, eu vou só falar 8, tá? Então isso realmente incomoda bastante quando o palmeirense vê os pontos que foram perdidos, tá? Mas para não dizer que tudo está perdido, eu acho que sim, o Palmeiras está numa crescente, tá? Já é o segundo jogo seguido onde a gente olha o Palmeiras e fala, não jogou mal, não faltou vontade, parece que o time está indo bem. Eu não sei se vocês têm a impressão, o Diogo Barbosa foi pro Grêmio, graças a Deus eu não aguentava mais olhar para a cara daquele jogador. Eu sentia uma falta de vontade, de compromisso dele para com o Palmeiras, que pagava os seus salários em dia, tá? Então parece que é o tipo de cara que é a fruta podre dentro da cesta, e se tiver outros, eu acho que o Palmeiras vai arrancar fora, tá? Então, o exemplo que o São Paulo deu, como eu citei no último vídeo, mandando o Pato para a rua, talvez tenha começado também no Palmeiras, tá? Galera, é isso aí. Eu não tenho muito mais que comentar, não. É chateado mesmo, porque o Palmeiras perdeu mais 2 pontos que não podia ter perdido, né? Mas vamos lá. Só não é uma catástrofe, porque todo mundo tropeçou lá na frente, exceto o Atlético Mineiro. Mas estamos no páreo. Agora é recuperar esses pontos no Rio Grande do Sul. O Grêmio não está toda essa maravilha, não. E eu acredito muito mais no Palmeiras lá do que no Grêmio. Eu sou mais Palmeiras nesse ponto. Pode falar, Bruno. Então, eu só queria salientar uns pontos aí. Primeiro, você perguntou se o Luxemburgo achou um lugar para o Lucas Lima.
Eu acho que ele achou um lugar para o Lucas Lima, sim. Porque quando ele saca o meio-campo pesado, que é o Bruno Henrique, porque na realidade, se você pegar os tapes dos jogos passados, quem sai como articulador da jogada, quem sai com a bola para levar para os atacantes, é o Bruno Henrique. Tem uma saída muito lenta. Então, quando ele oxigena Patrick de Paula, Gabriel Menino, junto com o Zé Rafael, que é o contraponto do cara que sai para o jogo e o cara que fecha as linhas. Então, quem está dando esse contraponto no time e vai fazer falta contra o Grêmio é o Zé Rafael. E aí ele deixa o Lucas Lima flutuar para a direita, o Lucas Lima flutua para a esquerda, para o meio. Acho que ele achou o lugar para o Lucas Lima. Acho que o Lucas Lima ainda está se achando no time. Mas eu acho que o Luxemburgo conseguiu, com essa formação aí, achar o posicionamento, o melhor posicionamento para o Lucas Lima, desde quando o Lucas Lima chegou no Palmeiras. Nenhum treinador tinha achado o que o Luxemburgo achou agora. Méritos do treinador. Segundo, empatar com Goiás, Bahia, Inter e agora o Sport foi super prejudicial. Por quê? Porque no segundo turno nós sabemos que o Goiás e o Sport vão estar brigando contra o rebaixamento. Então jogar na Serrinha vai ser muito mais difícil do que foi jogar com os caras aqui. E jogar na Ilha do Retiro, sempre, historicamente, é muito difícil. Então você vai pegar os caras lá brigando por rebaixamento, vai ser muito mais difícil do que foi hoje. O Internacional jogar no Beira-Rio, disputando o título, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda, vai ser super difícil também. E, para finalizar, pega o Bahia aqui em casa, que pode estar brigando pela Libertadores. Então vai ser um jogo também muito pegado e muito difícil. Então o Palmeiras, no segundo turno, não pode bobear, como está bobeando agora. Sem contar o Fluminense, que, ao meu ver, também vai brigar para não cair. Então, o jogo aqui no Parque Antártica vai ser assim, fora de série. Eu acho que espero que o Palmeiras não perca esses pontos. E nós estávamos falando, o Marco, sobre o encaixe do time. Além do Zé Rafael, quem faz muita falta no time do Palmeiras é o Gustavo Gomes, cara. Como a zaga do Palmeiras perde em qualidade, em direcionamento, em liderança, quando o Paraguai não joga. O próprio Felipe Melo também do lado dele, como liderança, e gritando na orelha de uns caras ali, também não deixa a peteca cair. Isso está fazendo falta, né? Mas ok, são coisas que a gente vai ter que ajustar, né? O drible de corpo que o Luan levou, eu falei isso num grupo agora há pouco de WhatsApp, o pessoal ficou um pouco assim, meu, o Edmilson Canhão do Pantanal talvez não tivesse tomado, ele talvez tivesse segurado, trombado, enfim, cara. Mas enfim, não estou comparando qualidades. Eu só estou querendo dizer é que às vezes um zagueiro extremamente comum não cometeria esse erro que o Luan cometeu. Ok, não quero também aqui soltar os cachorros em cima dele. Legal, senhores. Eu gostei, acho que o time, é o que o Renan falou, tá virando a chave, né? Tá para algo melhor. Você falou do Fluminense, o Fluminense acho que vai lutar pelo meio da tabela, tá? Acho que não chega a brigar por cair, não. Só como observação, isso pensando no jogo de volta aqui no Allianz Parque. Se o Allianz Parque estiver disponível, né? Porque pode estar para algum evento aí, a gente não tem que jogar em outro lugar. Senhores, é isso. Quarta-feira o nosso jogo, né? Contra o Bolívar, na Bolívia. Isso. Eu queria só fazer uma provocação aí para os colegas e para quem nos assistem. Na Bolívia, terá chance de jogar Rafael Veiga e Gustavo Scarpa? Não. Ou vão continuar Não. tomando gelo? Se hoje que o Luxemburgo já está poupando, eles não entraram, imagina na Bolívia. Não, porque realmente eles perderam espaço, isso está muito claro. E eu fico pensando se na Bolívia um deles pelo menos vai ter a chance de entrar e tentar mostrar um resultado. Mas que Tecnicamente não, Renan. esses dois perderam espaço, tá oficializado, hein? Porque entrou Rony, Danilo, perdão. tá entrando Wesley, tá entrando Veron. O Rony não entrou de novo. Eu acho que o caminho de Veiga e Scarpa
É o mesmo caminho que o Diogo Barbosa tomou, cara. É procurar outro clube para jogar. E o Palmeiras assumia um mau investimento, infelizmente, perdeu dinheiro. Empresta o Veiga, o Atlético do Paraná de novo. Empresta o Gustavo Scarpa para um Atlético Mineiro que vai brigar pelo título. Quem sabe lá se valoriza, a gente consiga vender. Aqui no Palmeiras a gente viu que não tem condição. O Diogo Sim. Barbosa, ao meu ver, é um lateral de médio para ruim. E talvez ele não consiga nem ser titular do Grêmio. Eu acho que o Cortez é muito mais regular no encaixe que o Grêmio tem do que o próprio Diogo Barbosa. É muito fraco, entendeu? E ele já era fraco quando ele ganhava R$10. Agora que ele ganha R$100, ele é mais fraco ainda. Você se recorda, Bruno? E a gente fala muito de critério de contratação. Ah, porque ele foi o melhor do brasileiro. Não sei se você se recorda, Bruno, há alguns anos atrás que eu falava para você que eu via vários jogos do Cruzeiro, que ele vários jogos cruzava tudo errado para a área. Ele não cruzava, ele jogava a bola na área. Enfim, é isso daí. Então, Um jogo bom ou eu, outro acaba fazendo e acaba enganando a gente por alguns anos. A gente não, eu avisei. Marco, eu lembro de em um jogo 2000, do Cruzeiro que a gente estava assistindo junto, sei lá com quem era, e eu lembro do Diogo Barbosa só jogando bola aleatória e você falando, meu Deus, como é ruim esse cara. Eu lembro disso. em 2016, o Cruzeiro fez um jogo contra o Botafogo e o Diogo Barbosa era lateral do Botafogo. Ele e o Vitor Luiz, nesse ano, e o técnico era o Jair Ventura. O Cruzeiro perdeu o jogo pro Botafogo. O Diogo jogou de ponta esquerda e o Vitor Luiz jogando na lateral. Depois disso, o Cruzeiro contratou ele em 2017. Eu não lembro, eu não sei aqui especificar se foi em 2017 ou 2018. Acho que foi em 2017. E o Palmeiras saiu pro Cruzeiro no empate 3-3 aqui, no Allianz Parque. Foi um gol do Alisson. Minto, um gol do Thiago Neves, que foi um passe do Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa dá uma arrancada pela esquerda, bate, cruzado, e o Thiago Neves faz o gol. E depois, em Minas, o Keno abre o placar e no final do jogo o Diogo Barbosa faz um gol de cabeça no Palmeiras e elimina o Palmeiras. Depois disso, o Palmeiras contrata ele. Então, quando o Palmeiras foi ao mercado buscar esse garoto, eu julguei que tinha sido uma boa contratação, porque ele tinha feito um bom campeonato. Só que assim, a partir do momento que você joga no Palmeiras, toda a visibilidade do país está em cima de você. Quando você joga no Flamengo, quando você joga no Corinthians, quando você joga no São Paulo. Não que o Cruzeiro não seja grande, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de visibilidade. Quem viu ele no Cruzeiro, no encaixe que o Mano fez, ele foi bem utilizado. No Palmeiras, ele veio como uma solução de lateral. E ele nunca foi uma solução para lateral. Todos os treinadores que passaram pelo Palmeiras não fizeram o Diogo Barbosa jogar o que o Mano fez ele jogar. Inclusive o próprio Mano ano passado. Então o Diogo Barbosa ele se perdeu na própria arrogância e na própria carreira. Porque ele acha que ele é um lateral melhor do que ele realmente é ou do que ele realmente foi. Talvez ele não vai nem chegar próximo do que ele acha que ele é. Concordo. Tá, pois é o que eu te falo, a gente gosta de ver futebol, então é que nem o Reinaldo do São Paulo. Cara, teve gente pedindo ele no Palmeiras. E, cara, não vai, cara, não vai jogar no É Palmeiras. outro, É outro que é também tá outro. no mesmo nível do Diogo Barbosa. Você lembra do Diogo Barbosa o ano passado, na volta do campeonato, falando pro Reinaldo? Você é muito ruim. Cara, é o ruim pro pior, entendeu? Então, assim, cara, eu lembro de eu estar assistindo o jogo e eu falar, mano, o Diogo Barbosa achar que é quem? É o ruim E outra falando. coisa, Marco. Sim, e outra coisa. Só que o Reinaldo, quando ele jogou na Ponte, ele jogou na Chape, ele foi protagonista tanto da Ponte quanto na Chape. Ele batia falta, ele batia escanteio, ele batia pênalti. Ele fez. Pode procurar os números do Ele ainda Reinaldo, tem, ele tanto na ainda tem bola Ponte. parada, né? Ele ainda tem bola parada. Exatamente. Exatamente. Se você colocar o Diogo Barbosa hoje na Chapecoense, como o Reinaldo jogou, o Diogo Barbosa não dá duas assistências. Duas. Eu falei duas, para um lateral esquerdo. O Vinha, por exemplo, em pouco tempo de Palmeiras, ele já jogou mais do que o Diogo Barbosa. Acho que
ele é mais jogador, mas a carência na posição, não só no Palmeiras, mas em qualquer outro clube aí, nós estamos falando do Renato, o Renato é titular do São Paulo. Se você pega no Corinthians, é o Sid Clay. Se você pega no Santos, é o Felipe Jonathan. Nos 4 paulistas, são 4 lateral ruins. 4. Tanto que o Flamengo, antes de trazer o Felipe Luiz, sofria lá com o René. Sofria com o Pará, às vezes improvisado. Então, gente, se a gente for fazer uma análise do futebol, a gente fica aqui falando horas e horas e horas. Tem muito jogador que é melhor, o empresário é melhor que ele, entendeu? Tem muito jogador que chegou de 2015 isso não tenho dúvida. para cá, de 2015 para cá, quantas contratações o Palmeiras fez? Que foi mais contratação de empresário bom do que de cliente de empresário bom. Então, assim, você não consegue entender como o Vitor Hugo foi para a Fiorentina e o Palmeiras foi lá recomprar. E o Vitor Hugo é algum gamarra que eu não estou sabendo? É um jogador fraco, de médio para fraco. O torcedor do palmeirense gosta dele porque ele é irreverente, é bom, deve ser um bom cara de grupo, mas jogador de futebol ele é fraco. Para jogar no Palmeiras ele é fraco. Aí vão lembrar que em 2016 ele fez muitos gols. Sim, gente, em 2016, deixa eu explicar para vocês. O Mina carregou a defesa do Palmeiras, como o Gustavo Gomes carrega a defesa do Palmeiras hoje. É isso. Toda a defesa de um clube, com exceção a Jeromel e Kahneman, sempre tem um que é excelente e o outro é super meia boca. E aí os caras casam a característica e dá certo. A discussão é bacana. Depois a gente podia até fazer um vídeo falando sobre comparação dos maiores clubes do Brasil hoje, posição por posição, né? E ver. Na realidade, a gente está carecendo de melhores talentos no futebol brasileiro e menos empresários. Menos. Desculpa interromper, eu toparia um vídeo sim sobre isso e eu acho que a conclusão será estarrecedora de como tem jogadores atuando na Série A que até uns anos atrás não estariam na Série C. Eu não disse B de bola, eu disse C, porque tem caras que testam a paciência e a fé de qualquer um. Muito bem, senhor. Uma coisa, gente, esse time do esporte aí, ele não tem condição de disputar a Série A. Com todo respeito ao esporte. Teve times do esporte que davam de 10-0 nesse time aí. Esse time do esporte não bota medo em ninguém. Entendeu? Bom, o Sport lutou para não cair no Campeonato Pernambucano até a última rodada, né? Quase caiu para a segunda divisão do Pernambucano. É isso aí. Então foi uma rodada, só para finalizar a parte, foi uma rodada de vergonha para a Internacional, que é líder, perder pro Goiás, falta um jogador a mais. Foi uma rodada de vergonha para o seu Palmeiras, nosso Palmeiras, que perdeu a chance de encostar no líder. O Flamengo, que tem um time que foi lá e perdeu pro Ceará, né? E pro Atlético Mineiro, e com o investimento que tem, quase não consegue ganhar do Bragantino. Então foi uma rodada super atípica de times que são candidatos ao título e infelizmente não consegue furar uma retranca, não consegue furar uma defesa bem postada. E aí a gente vê que o próprio comentarista do esporte falou: olha, pelo que o esporte pode, esse aí é um excelente jogo, então desse jeito o esporte não cai. Se a gente quer evolução no futebol, eu acho que temos que começar a pensar, as cotas têm que ser divididas por igualdade, porque o esporte não tem condição de disputar com o Palmeiras, porque é uma disparidade. O campeonato do esporte não é contra o Palmeiras, é contra o Goiás, contra o Bragantino, entendeu? Então, assim, quando se une todo mundo no campo, o cara fecha a casinha, e aí, meu amigo, sempre vai ser um Deus nos acuda. Mas isso fica para o próximo vídeo. Muito bem, senhores. Obrigado pela participação de vocês. No meio da semana, voltamos à Copa Libertadores. Terceira rodada para fechar o turno. Já ganhamos as 2 primeiras, né? Só relembrando, a gente é líder do nosso grupo. Vamos pegar o Bolívar na altitude. O Palmeiras é muito mais time que o Bolívar. A tendência é ganhar, mas temos altitude no meio aí, né? Então a gente espera que o jogue com inteligência e busque os espaços e venha com os 3 pontos lá da Bolívia. É importante a gente ganhar esse jogo para ter uma certa tranquilidade com o restante da Libertadores aí, pelo menos na fase de grupos. E preocupação com o Luiz Adriano, né? Que
tá machucado aí. Espero que ele se recupere e possa jogar quarta-feira. A gente espera que seja o mais breve possível essa lesão, né? Renan, obrigado obrigado aí. A gente gostaria que tivesse sido uma vitória, mas vamos deixar aquilo que eu falei como ponto positivo, que a gente criou mais, que tivemos vontade e a gente vê que aparentemente o time tá virando a chavinha, né? É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Até a próxima e quarta-feira, com certeza, pós-jogo, para falar se Deus quiser, a vitória do Palmeiras contra o Bolívar. Pessoal, boa noite, boa semana a todos. Um abraço. Um abraço.